Graça e paz, meu irmão, meus irmãos, Deus abençoe, boa noite, a paz do Senhor. Nós havíamos parado no Tribunal de Cristo, nesse estudo sobre escatologia, a doutrina dos últimos dias, dos acontecimentos finais. Nós havíamos parado exatamente quando Cristo ele arrebata a sua igreja e nos ares cada um vai receber de Deus o galardão por obras prestadas. Nós estávamos falando sobre o que vai ser julgado, exatamente a qualidade das obras. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 2, diz que assim seremos. Mas nós vamos ser deuses? Não. Nós vamos ser imortais e incorruptos. É isso aí que nós seremos, a nossa semelhança em Cristo será essa. E receberemos de Deus o galardão por obra, por serviço prestado. O apóstolo Paulo, ele faz uma comparação do atleta que ele está no pódio, na tribuna, recebendo o galardão por haver completado. E o apóstolo Paulo, ele utiliza a coroa da vida, a coroa de vitória, faz uma comparação sobre aqueles que batalharam, correram, trabalharam. Nós falamos também no último vídeo que o apóstolo Paulo faz menção de pau, feno, madeira. Ele faz menção de materiais que queimam facilmente. Isso indica obras prestadas que não são com amor, e sim para mostrar para pastor, para mostrar para alguém, é feita para se apresentar. E Cristo, ele no capítulo 20, ele fala da parábola de Mateus, ele fala da parábola dos trabalhadores. Nossos irmãos estão aí, nossa irmã Josineide, nossa irmã Lúcia Gonçalves, Deus abençoe, estão sempre conosco aqui, nos ajudando, cooperando para que a palavra de Deus venha a ser pregada assim como tem que ser. Paz do Senhor, irmã Josineide, paz do Senhor, irmã Lúcia, o irmão também que entrou logo primeiro e depois saiu, acho que foi o Jonathan. Então, o que ocorre? O apóstolo Paulo fala na primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 8, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Nós, os cristãos, vamos se apresentar perante Cristo. E o que ocorre nesse momento? Ele vai chamar cada crente, cada um receberá segundo aquilo que tiver feito, que tiver prestado ao Senhor. Jesus, ele na parábola dos trabalhadores, ele faz o seguinte: o trabalhador da primeira, ele acertou 1 denário por 1 dia de trabalho, ou seja, um dinheiro correspondente a 1 dia de trabalho. E Jesus fala que o chefe de família, o dono da vinha, ele acerta com o trabalhador da primeira hora, da segunda hora, da terceira, da sexta, até da quase a última hora. E todos receberam 1 denário ou 1 dinheiro por 1 dia de trabalho. Trazendo para os nossos dias, o que é isso? Como nós podemos desenvolver dentro da hermenêutica isso aí? O que ocorre? Você começou 6 da manhã, quem começou 4 da tarde vai receber a mesma coisa? Sim. O que isso indica para mim e para você? Pessoas que estão no evangelho há 20, 30 anos, sentado aquecendo o banco, sem fazer nada na obra do Senhor. Me desculpe a expressão, parasitas espirituais. E tem aquele trabalhador da última hora, o novo convertido com 2, 3 anos, que está no primeiro amor, está com sangue no olho, como diz aí o pessoal do exército, está com sangue no olho e está fazendo a obra, está evangelizando, está orando, está buscando, está visitando pessoas, está fazendo com amor. Isso aí são os trabalhadores das últimas horas. Agora, voltando lá para Coríntios, o que ocorre? A obra de cada um será revelada pelo fogo. A prata e o ouro, quando é provado no fogo, o fogo queima toda a escória, toda a impureza, e elas ficam totalmente puras. O metal não some. Mas se você queima feno e madeira,
aquilo ali vira cinza e vai nos ares. Isso são as obras daqueles que estão fazendo para agradar pastor, para agradar dirigente, para agradar regente. É isso aí que o apóstolo Paulo ele vem falando sobre obras. E é certo, né, irmãos? Já pensou? O crente no domingo, ele tá na escola dominical, vai para casa, almoça com a sua família, 3 horas da tarde, ele vai para o evangelismo, ele vai para o hospital, aí fica o outro irmãozinho vendo a tela quente ou a sessão da tarde, não sei, temperatura máxima, o programa do Faustão, o campeonato brasileiro. Será que ele vai receber a mesma coisa daquele cristão que está empenhado na obra? Não, irmão, Deus ele é justo. Se existe uma coisa que traz a calma aos nossos corações é que Deus ele é justo e cada um receberá segundo aquilo que houver feito, trabalhado. Agora, que tipo de galardão são esses, irmãos? Eu vou ler aqui, tá dentro do nosso trabalho aqui, nosso, para a glória de Deus, escatologia. Aqui, o Apocalipse já fala assim: presentes para a noiva. Por quê? A igreja é a noiva de Jesus. E haverá um matrimônio, haverá um casamento, haverá uma cerimônia. E qual é o noivo que não traz um presente para a sua noiva? Lá em Cantares, capítulo 1, versículo 13, 14, diz que o noivo, ele trará um ramalhete de enguede, vestes nupciais, Apocalipse 2, 17. Que fala sobre uma pedra branca e veste branca. Para nós, uma coroa de glória. Primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 4. A coroa da justiça. Segundo livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 8. A coroa da vida. Tiago 1, 12. Uma coroa incorruptível. Primeiro livro de Coríntios 9, 25. Seremos filhos da ressurreição. Lucas 20, 36. Reinaremos com Cristo. Apocalipse 3, 20. Seremos filhos de Deus. Apocalipse 21. Agora o meu irmão Mário está aí dando um salve. Deus abençoe, Mário. Saudade. Meu irmão também, Wilton, lá de Angra dos Reis, próximo a Angra dos Reis. Deus abençoe, meu irmão. Seremos coluna no templo de Deus, Apocalipse 3, 12. Isso tudo é o que nós receberemos por trabalho prestados na obra do Senhor. Mas não se engane, Deus ele conhece o teu coração, o meu coração, o que nós fazemos, se verdadeiramente é com amor às almas, ou se fazemos para agradar alguém ou para mostrar alguma coisa para alguém. Após tudo isso, Cristo vai olhar para a sua igreja e vai falar assim: vamos viajar. E nós iremos viajar. E quando estivermos chegando próximo aos céus, Salmo 24, versículo 7 ao 10. A igreja ela olha para os céus e ela brada: levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Os anjos lá no alto, eles olham para baixo e diz: quem é o Rei da Glória? A igreja diz: é o Deus forte na batalha, é o Senhor poderoso, ele é o Rei da Glória. A igreja repete, os anjos repetem, os portais celestes se abrem e nós vamos entrar. Aí cumpre-se aquela palavra, Apocalipse 19, 7. Os anjos voando, meus irmãos, vai ser festa, que coisa gloriosa. E bradando: vinde, alegremo-nos e regozijemo-nos, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Quando a igreja entrar nos portões celestiais, ele estará de pé, como Abraão, Isaac e Jacó, João Batista, aguardando esse casamento, essa cerimônia linda e maravilhosa. Jesus, lá em Mateus 8, 11, diz assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa como Abraão, Isaac e Jacó. Isso não vai ser na terra, isso vai ser no céu, nas bodas do Cordeiro. Jesus disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu os confessarei diante do meu Pai. Jesus vai olhar para a sua igreja e vai dizer: vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança aquilo que foi prometido desde o início dos tempos. Ali nós ceiaremos com Cristo, aonde
vai se cumprir a profecia da ceia. Jesus disse assim: não comerei, não beberei deste fruto da vide, é uma profecia, até aquele dia que beba convosco no reino de meu Pai. Meu irmão João também está, meu irmão Genilson também está entrando. Deus abençoe, Genilson. Saudações em Cristo Jesus. A igreja é confessada, ela é apresentada a Deus o Pai ali. O que é que ocorre? Essa grande festa, Isaías 25:6 diz que Deus dará uma festa com vinho sem mistura. Será uma festa onde penetra não vai entrar. Para entrar nessa festa, vai ter que estar pautado na palavra de Deus, ter um passaporte com carimbo com o sangue de Jesus, tem que saber falar o idioma lá de cima. Para poder entrar lá, tem que saber falar o idioma lá de cima. E o que que ocorre? Após essa festa maravilhosa... Agora vamos lá, irmãos. Vamos voltar um pouquinho. A igreja foi arrebatada. No pico, no máximo, existem 3 milhões de voos por dia, quando chega no seu máximo. Vamos colocar aí, se a metade desses voos, vamos botar 1,5 milhão, são de pilotos evangélicos. Agora imagina aí, se a metade tiver pronto, 750 mil, e a outra metade não, olha que eu estou reduzindo, for arrebatado, o avião cheio de gente, o que vai acontecer? Imagina um motorista de ônibus que é um servo de Deus fiel, vamos botar aí com 80, 90 passageiros. Jailson Melo também, meu irmão Jailson, Deus abençoe. O que vai acontecer? Imagine um motorista de Uber, de táxi, imagine aí um operador de uma máquina, um operador de um elevador, o que seja. Tratado logo no início do arrebatamento da igreja, a tragédia vai começar na terra. Agora vamos voltar para o céu, é onde nós estamos agora. O que acontece? Quando tiver acabando aí as bodas, lá em Isaías 26, versículo 20, Jesus vai falar para a sua igreja: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha tuas portas, até que a ira passe. Aí vai se iniciar a abertura do primeiro selo, que acontece no capítulo 6 do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, capítulo 6, diz assim: havendo o cordeiro aberto um dos selos, um dos animais, nós já explicamos que é um querubim, ele vai dizer: vem e vê, mostrar-te-ei. Aí, quando Cristo, o cordeiro, abre o primeiro selo, o que é que ele vê? Ele vê um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele, ele tinha um arco, que é uma arma, e ele tinha uma coroa, e ele saía guerreando para vencer. Vamos lá, irmãos. A igreja vai entrar nos quartos celestiais e na terra aparecerá o anticristo. Mas muitos dizem que é Jesus. Primeiro, quem abre o selo é Jesus. Jonathan Rocha, Deus te abençoe, meu amigão. Quem abre o primeiro selo é Jesus. E olha as companhias que vêm com ele: morte, peste, praga e fome. Segundo a Bíblia, Jesus não anda com essas companhias. Quando ele voltar, ele volta com os anjos e com a sua igreja. Então, provavelmente, com 100% de certeza, o cavaleiro do Apocalipse, do cavalo branco, branco fala de falsa paz, cavalo na Bíblia fala de força, Salmo 33, versículo 7, ou 37, versículo 3, uma coisa assim, né? A gente não pode guardar tudo na cabeça, a idade também já chegou, né? Então o que acontece? Ele vem com uma falsa paz, ele vem com guerra. Por quê? Ele vem com arco. Arco é uma arma bélica. Então, depois, outro selo é aberto, vê-se um cavalo vermelho e o seu cavaleiro tinha uma espada. A espada é uma arma de guerra. Vermelho representa sangue, violência. E logo em seguida vê-se um cavalo preto e o seu cavaleiro tem uma balança. E ele diz, olha, novamente, 1 dinheiro por 1 dia de trabalho. Isso representa que
um dia de trabalho corresponde a um salário, ou aquele dinheiro que você vai receber no dia, ou quem estiver na terra receberá um dinheiro por um dia de trabalho. E ele vai falar uma medida de trigo por um dinheiro, uma medida de cevada por um dinheiro. Isso fala de racionamento. Também ocorrerá após o arrebatamento da igreja um recenseamento. O que é isso? Todo mundo vai ter que se alistar, porque quando a igreja for tirada da terra, quando o Espírito Santo levar a igreja aos ares para encontrar com Jesus, vai ficar uma polvorosa, aí vai ser uma pandemia, um pandemônio completo. Porque aonde foi? Para onde foi? Sumiu crianças, sumiu pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro. Então vai ter um recenseamento, aonde aparecerá também esse cavaleiro, o anticristo. Ele vai aparecer e vai dizer: eu sou a solução, eu vou resolver tudo, sou eu o grande líder mundial. Será um homem de uma oratória tremenda, será um homem carismático. Ele, além de ter poder político, ele terá um poder religioso. E eu quero te dizer uma coisa: esse homem, ele já está na terra, mas ele não se revelou ainda, porque o que impede que ele se revele é o Espírito Santo de Deus. Segundo o segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 2, diz que o que impede o ministério da injustiça é o ministério da justiça. Enquanto o Espírito Santo estiver na terra e a igreja estiver na terra, ele está camuflado, mas as obras dele já estão aí. Você vê que a comunidade econômica europeia, a junção de todos os povos, né? A Mercosul, a NAFTA, a união dos mercados mundiais é uma verdade. A criação do euro é uma verdade. A derrubada do muro de Berlim, a unificação da Alemanha é uma verdade. E é esse governo aí, é a plataforma do governo do anticristo. Ele vai surgir de lá. Um deles vai surgir de lá e o outro vai surgir de Jerusalém, que é a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. O quarto cavaleiro é o cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, ele tinha por nome Morte, e ele trazia fome, morte, feras da terra. Quando você vê falar de feras da terra, olha aí o coronavírus, olha a varíola, olha o antrax, olha as bactérias, olha essa guerra biológica toda que está aí. É exatamente isso aí que vai acontecer. Após o arrebatamento da igreja, vai se iniciar a 7ª semana que falou o profeta Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Existe um propósito para tudo isso. Então, meus irmãos, haverá a abertura de 7 selos. Haverá pedras com 45 quilos na cabeça daqueles que foram deixados. Estiver preparado para subir no arrebatamento da igreja, ele ficará aí para ser morto pela besta. Por quê? Se ele não aceitar, se ele não se converter à adoração à besta, ele vai ser morto. Se ele não confessar, ele vai ser morto. Se ele não aceitar o sinal da besta, todos nós sabemos que em 1994, uma família americana, ela provou, testou um microchip do tamanho de um arroz na sua mão. O nome da família, acho que era a família Jacó. E hoje, cachorro já tem microchip, empresário já tem microchip para dar a sua localização. E é por aí que vai acontecer. Para comprar e para vender, vai ter que aceitar o microchip com o número da besta. 666. Por que 666? Primeiro, o homem foi criado no 6º dia. Os tronos do trono de Salomão, os degraus eram de 6 degraus. O homem, ele não passa de 6. Deus, ele é 7, mas o homem, ele é 6. 6 fala do homem, 7 fala de Deus. Nesse período, haverá diversos terremotos, guerras sem precedentes, invasão de um país ao outro. Esse é o início dos primeiros 3 anos e meio, porque a grande tribulação é de 7 anos, dividida em 2 partes.
a primeira parte de 3 anos e meio, onde aparecerá os 144 mil israelitas. Existe uma seita, uma religião que eles dizem que os 144 mil são eles, né? Eu quero te dizer uma coisa: se Jesus só vai salvar 144 mil, o céu de Jesus é menor do que São João de Meriti e Belfor Roxo, que só cabe 144 mil. Mas o céu do nosso Deus, do nosso Cristo, ele viu milhões de pessoas, de todas as tribos e todas as nações. Apocalipse 5, João disse que viu de todas as tribos e nações que foram comprados com o sangue do Cordeiro, para a honra e para a glória de Deus o Pai. Haverá terremoto, fome, haverá guerra, haverá um governo único, aonde um homem, o anticristo, se levantará. 144 mil israelitas estarão na terra nesse primeiro período, 2 testemunhas. Deus, ele nunca deixou essa terra sem seu testemunho e nunca vai deixar. O porquê disso, meu? Porque lá em Apocalipse capítulo 20 fala que os livros vão se abrir e os homens serão julgados por aquilo que tiver escrito nos livros. Elias, ele disse: Senhor, só restou eu, só tem eu sou o cara, eu sou o bambambam, eu cuspo fogo. Eu sou o homem do microfone, eu rodo, eu pulo, eu macho, sou eu. E Deus falou para ele: Elias, ainda há de Baal. Deus, ele nunca deixou essa terra sem seu testemunho e nem nunca deixará, para no dia do juízo ninguém se levantar contra ele e falar: Senhor, eu não ouvi a tua palavra. Irmãos, esses primeiros 3 anos e meio, Apocalipse 13 fala que uma besta, ela se levanta do mar e ela parecia um leopardo, ela tinha asas, e fala que uma besta se levantava da terra, uma se levanta do mar. Isso indica que ela vem das nações. O outro, ele se levanta da terra. Isso indica que vem da terra de Israel, lá de Canaã, lá da Palestina, de onde é Israel hoje. E ela tem 2 chifres. Cordeiro, mas falava como dragão. Chifre na Bíblia representa poder e autoridade. Como eram 2 chifres, é um poder político e um poder eclesiástico. Ou seja, provavelmente esse anticristo, ele será um rabino, provavelmente, ou alguém ligado à religião. Ok? Meus irmãos, está entrando agora o Carlos Eduardo. Deus abençoe, meu irmão. Saudade de ti quando nós trabalhávamos ali na fábrica de quebra-queixo do saudoso Seu Bill do quebra-queixo. Deus abençoe a vocês todos. Estamos falando aqui da primeira metade da grande tribulação. Vamos encerrar e amanhã, permitindo Deus, voltaremos para dar continuidade a esse assunto. Um assunto atual e o que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos. Na realidade, são os princípios de dores. A igreja, ela tem que estar preparada. Nós, irmãos, agora vamos fazer uma convocação a você que é cristão e que não é cristão. Ore pelo nosso país, ore pelo nosso presidente. Quando o outro da esquerda estava aí, nós orávamos e torcíamos para que desse certo. Ok, irmãos, nós vivemos aqui, nós precisamos de paz, nós precisamos andar em harmonia na rua, nós precisamos de trabalho, nós precisamos de alimento, nós precisamos de segurança. E é só através de uma nação confiante em Deus, adorando a um Deus todo-poderoso e unida e crendo nas autoridades e nas leis, que nós vamos ter uma nação abençoada. Ore para que esse golpe que está sendo organizado por essa esquerda maldita e maligna seja jogado por terra, porque existe um golpe aí, para que Deus venha libertar esse governador, para que Deus venha converter o prefeito, para que Deus venha converter os prefeitos e os vereadores, para parar com tanta roubalheira, para parar com tanta corrupção no legislativo, no judiciário, corrupção em todas as áreas.
é na polícia, é na política, é muita corrupção. O nosso país não aguenta mais, meus irmãos. Vamos orar para que Deus faça uma limpeza naquele parlamento, naquele senado, e os que se dizem crente, que não são, se convertam. Meus irmãos, Deus te abençoe. Deus abençoe a vida de cada um que participou conosco. Permitindo o Senhor, estaremos amanhã mais uma vez concluindo esse assunto em nome de Jesus. Deus abençoe a todos que participaram.